Eu, jornalista Padrão Beni, vou conversar com o ex-deputado estadual, ex-secretário de várias pastas do governo do estado, o atual presidente do Porto de Cabedelo. Eu vou conversar com Ricardo Barbosa, figura conhecida, que até ontem era candidato a deputado federal, que ele pleiteou e perdeu por 4 mil votos. E agora, de uma hora para outra, já que a justiça tirou o prefeito de Cabedelo e botou o presidente da Câmara e abriu o prazo para a eleição em abril próximo, ele agora é candidato a prefeito da amada e querida cidade portuária de Cabedelo. Eu vou conversar com Ricardo Barbosa. Tudo bom, Ricardo? Meus cumprimentos a você, padre. Um prazer imenso poder reencontrá-lo e aumentado esse sentimento, né, de amizade, apreço, respeito, ao concedê-lo de forma renovada uma entrevista às vésperas do Natal. Natal que tem essa simbologia de confraternização, né, de congraçamento e união, e, portanto, ao seu dispor, já buscando responder à interlocução que você me faz da mudança de proposta. Você era candidato a deputado federal para renovar seu mandato. Por que você agora é candidato a prefeito de Cabedelo? Na verdade, ser candidato a prefeito de Cabedelo ou ser prefeito de Cabedelo é um sonho que ambicionei de há muito. Foi lá atrás, no primeiro mandato de Cássio, governador, quando provocado pelo atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, não é? A gente indo para a inauguração daquela... Eu contei isso num podcast que eu fiz recentemente. A gente indo à inauguração daquele viaduto em Campina Grande, que era uma obra do governo Cássio, e Cícero, me parece que era senador à época, eu acho que era senador, e Cícero me disse: Ricardinho, tu não toparia ser candidato a prefeito de Cabedelo, não? Eu digo: quem não topa ser candidato a prefeito de Cabedelo, numa cidade bela, linda, pujante, cidade de um povo trabalhador, de belezas imensas, né, colada com João Pessoa, né? Mas, Cícero, isso eu teria que combinar com o governador Cássio. Eu era líder de Cássio na Assembleia. Enfim, depois do jantar, lá naquele hotel que era do governo do estado, também tinha sido construído ali pelo governo do estado, e na época acho que por Ronaldo, né, o hotel... Quem criou foi Milton Cabral. Mas a inauguração do hotel foi com o Ronaldo. Foi. O hotel de Campina Grande. Exato. E aí nós tratamos disso com o Cássio e ele aprovou. Eu já cheguei, 2, 3 dias depois, mudei o domicílio eleitoral, aluguei uma casa em Cabedelo, e era só no contrato, que era uma casa de um amigo meu, né, e fiz o contrato de locação e tal, e tenho, portanto, daquela parte a esta data, já há quase 20 anos, meu domicílio eleitoral em Cabedelo. Nunca retornei nem para Campina Grande o domicílio, nem tampouco para João Pessoa, deixei lá. Você é morador de Cabedelo? E hoje eu resido em... Título é de Cabedelo? Título de Cabedelo, resido em Cabedelo há muitos anos, desde que fui para o Porto. Residi várias vezes, aluguei casa por várias vezes em Cabedelo, não somente no período de veraneio, mas cheguei no primeiro governo Ricardo Coutinho, eu morei todo aquele tempo em Cabedelo, ali em Areia Dourada, Cambuim, Areia Dourada, e agora eu moro lá em Ponta de Matos, ali quase no centro de Cabedelo, e vou disputar a eleição, se Deus quiser, que a eleição suplementar, que foi recentemente anunciada, publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral e convocada para o dia 12 de abril. Senhoras e senhores, estamos conversando, eu, jornalista Padrão Beni, estou conversando com o ex-deputado e atual presidente do Porto de Cabedelo, Ricardo Barbosa, que é pretenso candidato a prefeito da nossa amada e querida Cabedelo. A cidade de Cabedelo é uma cidade pujante, como diz Ricardo. Tem 70 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o eleitorado da cidade de Cabedelo, 54 mil eleitores. 54 mil. Ricardo, você deu um show na competência para administrar o Porto. Eu queria que você explicasse para o Porto de Cabedelo, e obviamente para Paraíba, o que você fez no Porto de Cabedelo. O Porto de Cabedelo foi um dos maiores desafios públicos, Padre Albani, da minha
longeva trajetória política e pública, fui secretário de Estado 11 vezes, ocupei diversos cargos aqui em Brasília, né, ao longo da minha caminhada, mas o Porto de Cabedelo, primeiro pela especificidade e natureza das atividades portuárias. O Porto tem toda uma logística de gestão que se diferencia de todas as outras instituições ou repartições públicas. É um modal logístico muito específico, hoje em crescimento no mundo todo, e eu não conhecia absolutamente nada de Porto. Então, esse fato já trazia, né, uma ampliação do desafio. Depois, porque me impactou muito, eu fui para lá meio sofrido pela derrota que acabaram de obter nas urnas, quase cheguei ali, bati na trave, quase nada. 4 mil votos, o que faltou? Aí você vai dizer como isso, o Braga dizia, faltou voto. Faltou voto. 4 mil por que 4 mil votos? Não, porque é o seguinte, eu fui traído pelas pesquisas, nas pesquisas eu venci a eleição, por exemplo, para você ter uma ideia, no sábado, que a eleição foi no domingo, eu tinha uma margem bem confortável de votos acima, pelas pesquisas, do que o deputado Gervásio Maia. E aí, ainda se eu tivesse, assim, nos cenários de pesquisa você tem um perfil limite para baixo, um perfil limite para cima. Se eu tivesse em todos os municípios consultados a votação menor, por exemplo, o pior perfil, ainda assim, eu teria chegado ali empatado com o Gervásio. Enfim, fui traído, e isso não me deu excesso de confiança não, que eu fiz o que pude. Mas aí são muitos fatores. Quando você ganha uma eleição, você não busca encontrar defeito em nada. Já ganhou. Acabou, você pode ter errado o processo todo. Mas vai para a festa. Vai para a festa e comemorar. Quando você perde, aí surgem 1000 detalhes e tal, nuances e razões para que você encontre justificativa para essa derrota. Aí foi Deus. Eu acho que Deus terminou, como diz minha mãe Maria Barbosa, me dando o ensinamento daquela máxima cristã de que Deus escreve certo por linhas tortas. Sim, mas o seu partido, vamos aqui, todos os partidos da Paraíba, a Paraíba tem 12 deputados federais, todos os partidos abriram vaga e suplente e assumiram, todos os partidos. Por que o senhor, que é do PSB, o partido do governador, tem um titular que é Gervásio Maia, por que o senhor assumiu nenhum dos 4 meses como deputado federal? Tem que perguntar a Gervásio Maia, que é o dono do mandato. Mas não tem, o governador não fez negociação? Não, porque assim, a questão não está na vontade do governador. É evidente que o governador poderia, né, ter atuado mais assim, enfaticamente nessa questão, se fosse para oferecer uma secretaria. Aí o cidadão tem um mandato de deputado federal, estava lá, foi vice-líder de governo, foi isso, foi aquilo, tem aquela história das comissões, hoje esse mundo de emendas e tal. Então, 60 milhões de emendas. Não, é muito mais do que 60 milhões. É mais foi para 100 milhões agora. Então, não é fácil você tirar o deputado de lá. Tem que ter gesto, o deputado tem que ter gesto, o partido tem que ter essa política de protecionismo ali aos seus quadros, até para alimentar nas outras eleições, né, chances maiores de ampliação do número da sua bancada, né, tanto que hoje você tem aí um cenário um tanto quanto adverso no PSB. Eu quero crer que o governador João Azevedo vai vencer essas dificuldades, porque as pessoas ficam meio, né, reticentes em ir para o partido, imaginando que o partido, se ele não lograr isso, se não ganhar de primeira, ficar ali na primeira, ou segunda ou terceira suplência, se ele não vai ter chance de assunção. Enfim, mas isso é página virada, passado. Vamos para frente. Vamos para frente. O governador João Azevedo, que é morador de Cabedelo há muitos anos, sempre veraneou em Cabedelo, eu sempre fui na casa de governador João Azevedo. João veraneia lá há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, eu conheço a casa dele, o apartamento dele. Ele foi falado ontem que o senhor é candidato. E João Azevedo, seu líder, seu amigo, disse que você terá o apoio dele na prefeitura para ser candidato. Hoje, eu conversei com o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, que é do Republicano, e ele disse a mim: Padre Albini, pode afirmar na entrevista a Ricardo Barbosa que eu, Adriano Galdino, voto nele, apoio ele para prefeito. O empresário Domiciano Cabral, uma figura muito querida e amada em João Pessoa, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi vereador, foi vice-governador. Domiciano Cabral disse a mim
compadre, diga a Ricardo Barbosa que ele terá o meu apoio. Esses apoios todos credenciam o senhor para enfrentar essa batalha em Cabedelo? Sem dúvida, sem dúvida. Você citou aí 3 excelentes referências da política paraibana: o governador João Azevedo, o presidente e querido amigo Adriano Galdino, o amigo e irmão Domiciano Cabral, foi deputado federal, deputado estadual, vereador, empresário renomado no setor da imobiliária e da construção civil, enfim. E isso somado aos outros apoios, às outras manifestações, há um sentimento que me parece assim fundamental para que a gente estabeleça essa virada de chave lá em Cabedelo, que é do próprio povo. O povo de Cabedelo, se me parece, a gente vai estar fazendo pesquisa qualitativa, né, nos próximos dias e um acompanhamento através de pesquisas quantitativas, mas a impressão que eu tenho e que colho nas minhas andanças lá. O senhor frequenta a sociedade? Eu faço feira todos os dias. Aí quem estiver nos assistindo daqui a pouco vai saber da veracidade disso. Eu moro em Cabedelo, literalmente não saio de Cabedelo para praticamente nada. Né? Eu tenho vindo, inclusive, pouco a João Pessoa, só para ir a uma repartição pública. O senhor vai à igreja, vai aos... Eu frequento a vida social, assim, como um cidadão cabedelense. Faço feira, faço compras em supermercado, no mercado. Vou quase todos os dias ao supermercado, ao mercado público de Cabedelo, e a gente hoje sente, assim, com muita firmeza, a necessidade do povo de Cabedelo de estabelecer uma ruptura com esse passado que envergonha a cidade, com essa circunstância policialesca que empobrece os sentimentos e a cidadania do povo cabedelense, que avilta a imagem da cidade em Cabedelo e além dela. Você tem aí um ciclo, um cenário já muito duradouro, longevo, poderíamos dizer, de gestões que não se concluem, que são interrompidas. Sempre afastados pela justiça. Afastados pela justiça, afastados pelo Poder Judiciário, pela justiça eleitoral, e agora se repete esse ciclo. A sensação que eu estou colhendo, Padre Albini, mas muito vigorosamente, é que o povo cansou. E aí tem uma máxima que até minha, foi sem querer, que talvez seja o slogan de campanha: Cabedelo tem jeito, o que falta é um prefeito. O povo... Como é o nome? Diga de novo. Cabedelo tem jeito, o que falta é um prefeito. Estamos conversando com o ex-deputado estadual, Ricardo Barbosa, que é presidente do Porto de Cabedelo, que é agora candidato a prefeito. Ricardo Barbosa, o senhor vai enfrentar em Cabedelo um movimento fortíssimo que as facções, a bandidagem, que atacou o ex-prefeito, foi arrestado por isso. O que é que o senhor diz a Dona Maria, a seu Zé, a juventude que está distante das drogas, e o que é que o senhor tem de força para enfrentar as facções criminosas em Cabedelo? Olha, o trabalho que nós fizemos no Porto, os portos, aqui na Paraíba e no mundo, tem um viés, e a gente vê, portos e aeroportos são portas escancaradas para o tráfico. É só ligar o televisor que você vai ver cocaína, isso, aquilo, tudo ocorre, quase tudo, pelo porto ou pelo aeroporto. A gente não tem, nesses 3 anos a serem completados em fevereiro, nenhuma ocorrência de droga no Porto de Cabedelo, nenhuma, a menor que seja, nenhuma ocorrência, 0 ocorrência. E isso a gente tem, naturalmente, a Polícia Federal instalada dentro do Porto. Nós temos um serviço da Polícia Federal 24 horas por dia dentro do Porto. Nós temos a Receita Federal instalada 24 horas dentro do Porto, com um efetivo, um contingente de pessoal, né, bem robusto. Nós temos a nossa agência reguladora, nós temos as forças de segurança do Estado sempre presentes, ali muito parceiras, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Capitania dos Portos, enfim. E a ação de gestão, que foi que a gente conseguiu fazer. O Porto era, quando eu tentava dizer lá atrás, e a gente terminou, né, não conseguindo concluir o raciocínio, que Deus escreve certo por linha tortas, e que eu encontrei no Porto a justificativa e a razão para a minha derrota na Câmara Federal. Eu
eu tenho muito orgulho da atividade política, sou daqueles que não esconde, que não tira o broche da lapela para entrar no avião, como quase todos os outros fazem, mas eu tenho convicção hoje que eu fiz mais pela Paraíba nesses 3 anos do que se eu estivesse no Congresso Nacional. Eu consegui, com a ajuda valiosa do governador João Azevedo, do governo como um todo, mas em particular do governador João, nós conseguimos, somado lá o trabalho da nossa equipe pequena, de menos de 50 pessoas, é o staff de colaboradores do Porto, nós conseguimos transformar o Porto de Cabedelo de ruínas. O Porto estava todo interditado, todos os 5 armazéns operacionais interditados pelo Ministério do Trabalho, a capacidade de operação de cargas, tanto para recepção quanto para exportação, mínima, praticamente nenhuma, e a gente transformou o Porto num efetivo vetor de desenvolvimento regional. Quantas toneladas o Porto exporta hoje? Quantas toneladas mês? Mês são milhares. A gente opera entre cargas saindo e entrando, aí em torno de 140, 150 mil toneladas. Subiu quanto por cento? Isso é muito incremento. Eu acho que a gente fecha o ano aí com uns 37%, quase 40% de aumento ano a ano, um ano em relação ao outro. Se você for pegar o somatório dos 3 anos, é muita coisa. A gente praticamente dobrou o que operava ou operacionalizava quando assumimos a presidência do Porto. Então, tudo isso ao lado do trabalho social, que é o mais vigoroso do Brasil, um dos maiores do mundo. Nós temos um trabalho de contrapartida social que é um dos maiores entre todos os portos do mundo. E o Porto de Cabedelo é um grão perto dos grandes portos mundiais. A contrapartida social, que é estatutário, que é base de todos os portos, está lá no estatuto de qualquer porto do mundo, que ele tem que implantar um projeto chamado Porto Cidade. E tirar dos recursos, do faturamento do milionário dos portos, uma parcela para investir em ação social. Você sabe qual é o porto que mais investe socialmente no Brasil? Hoje é o Porto de Cabedelo. Hoje nós somos copiados por quase todos os portos do Brasil. Eu não paro, eu não estou tendo agenda, inclusive, agora de receber missões de presidente de portos, diretores, coordenadores, gerentes setoriais, para saber como é o Porto Cidade da Paraíba. E quer saber o que é o Porto Cidade de Cabedelo? Pergunta à população de Cabedelo. Nós alcançamos 5.000 pessoas em Cabedelo, com atendimento de saúde no Pilar Porto que Cuida, com atendimento de educação no Pilar Porto que Educa, com atendimento de cultura, arte e música no Pilar Porto que Toca e com atendimentos e participações ambientais no Pilar Porto que Preserva. No Porto que Cuida, são 3.000 pessoas atendidas, inclusive com cirurgias. Dentro do Opera Paraíba, nós temos a cada quinta-feira, atendemos 120 pessoas sentadas com lanche, assistindo televisão, os atendimentos agendados, não tem espera, a espera é muito menor, não é do que em hospital público, não. É menor do que em clínica privada. Então você tem o melhor serviço de saúde hoje de Cabedelo, não é do governo do estado, não é da prefeitura de Cabedelo, é do Porto de Cabedelo. Portanto, isso seria a resposta para eu dizer a você de como vamos enfrentar as adversidades, seja ela dos desafios de gestão, seja ela dos desafios da marginalidade. A marginalidade vai ficar para fora do Porto, como está desde a nossa chegada, e o que vai permear, o que vai se tornar cada vez mais presente, mais próprio, e criando identidade com o povo de Cabedelo, são as ações que nós desenvolveremos, os serviços públicos que nós colocaremos à disposição do povo cabedelo na prefeitura, que é quem tem a obrigação de fazê-lo. Esse serviço que o Porto faz está lá no papel, a gente tem uma obrigação mínima porque está no papel, mas os portos fazem semanas de meio ambiente, semanas de educação, semanas da saúde. O Porto tem pilares próprio, fizemos uma sede própria com mais de 1.000 metros quadrados de área, um investimento de quase 10 milhões de reais na estrutura que mantém hoje o Porto Cidade. Portanto, esse exemplo, esse legado, é o que nós fizemos
no Porto de Cabedelo estamos fazendo, que nós vamos levar, se Deus e o povo cabedelense nos conferirem essa oportunidade, lá para aquela cidade, transformando Cabedelo no mais belo, no mais visitado balneário do país, numa cidade que tem vocação turística, que tem vocação industrial, que tem vocação comercial, que tem vocação da construção civil, como poucas cidades têm. Cabedelo hoje é o berço dos grandes empreendimentos imobiliários do estado da Paraíba e do Nordeste e, portanto, o que falta em Cabedelo é gestão pública, o que falta em Cabedelo, eu tenho dito, Cabedelo tem jeito, o que falta é prefeito e prefeito elaborará, se Deus quiser, a partir de 12 de abril. Eu, jornalista Padrão Beni, estou conversando com o Ricardo Barbosa, que é candidato a prefeito de Cabedelo. A eleição é para abril do próximo ano, já está determinado pela Justiça Eleitoral. Vai ser eleito só o prefeito e o vice. Os vereadores já foram eleitos. O senhor tem conversado com os vereadores que não vão concorrer a mandato, já estão eleitos. E o seu vice, o senhor vai trazer de onde e qual o partido que Ricardo Barbosa é candidato a prefeito? Eu serei candidato pelo PSB, o partido onde estou há muitos anos, né, e tenho delegado a essa missão de composição de chapa junto às lideranças, auscultando, conversando, dialogando com as lideranças locais, ao governador João Azevedo, que, por sua vez, estará dividindo com o vice-governador Lucas, com o deputado Aguinaldo Ribeiro, com o deputado presidente da Câmara Hugo Mota, com os partidos que compõem a chamada base aliada. Então, eu estou colocando o meu nome, deixando a postulação que me moveu durante esses 3 anos e no ciclo passado de disputar uma cadeira na Câmara Federal, que era o meu sonho, continua sendo um sonho de vida que acalantei desde o meu primeiro mandato de deputado estadual, mas o desafio, me apaixonei não, hoje eu sou um amante de Cabedelo, eu tenho amor por aquela cidade, eu não saio de lá, eu lhe disse instantes atrás, para quase nada, nem em João Pessoa mesmo ali, que é vizinha, atravessar a rua, minha vida ocorre, se dá em Cabedelo, e os testemunhos que recebo diariamente das ações protagonizadas pelo Porto, da transformação por que passou o novo Porto de Cabedelo e do impacto nisso na alma, na vida do povo de cabedelense. O ex-deputado federal Domiciano Cabral me disse certa feita, disse: Ricardo, uma das coisas mais interessantes que eu vejo em Cabedelo é a vinculação, o amor que o povo de Cabedelo tem pelo Porto. E o Porto era uma coisa precária, os escombros da guerra da faixa de Gaza ou da guerra da Ucrânia. E a gente transformou o Porto, e isso fez com que esse sentimento de paraibanidade, esse sentimento de naturalidade se ampliasse, se exponencializasse em Cabedelo. E eu acho que isso será, só para concluir esse capítulo, isso será ao lado do apoio do governador João, do apoio, como você citou, de Domiciano Cabral, de Adriano Galdino, de Aguinaldo Ribeiro, de Lucas, vice-governador, de João Azevedo, do povo de Cabedelo, que é essencial. Eu acho que esse desejo de Cabedelo de fazer com que sua cidade vire o novo Porto é o que será o motor, a força motriz para que a gente alcance a vitória em 12 de abril. Eu, jornalista Padrão Beni, estou conversando com Ricardo Barbosa, ex-deputado estadual, que quer ser prefeito da cidade de Cabedelo. A eleição é no dia 12 de abril do ano que vem, já está marcado. Lá já tem 3 candidatos, o senhor mais 2 candidatos. Pode aparecer mais candidatos. O senhor não nasceu em Cabedelo. O senhor já semana já tem adversários seus. Quando o senhor botou a cabeça fora, com a força que o senhor está mostrando, do governador, do Domiciano Cabral, do presidente da Assembleia, de órgãos da imprensa, que é candidato, já apareceu o adversário seu chamando o senhor de forasteiro. O senhor sempre teve dificuldade e sempre venceu nas dificuldades. Essa história de que Ricardo Barbosa, que não é de Cabedelo, o que é que o senhor tem a dizer a Dona Maria Seu Zé, que deseja votar no senhor? Não, isso está dito já. Tanto que esse carimbo de forasteiro, eles nem vão usar, eles não se encorajarão a fazê-lo, porque eu não sou de Cabedelo, filho, não é? E fica cabotino falar de si, mas eu não consigo, porque as pessoas dizem isso por mim, de desembargador a policial militar, né? De
cidadão comum, de uma secretária doméstica, a um cidadão comum, eleitor, um senador, um deputado federal, todos dizem em um único tom que a melhor gestão do Porto de Cabedelo, nos seus 90 anos, completado em 23 de janeiro desse ano, foi promovida por Ricardo Barbosa. Então, essa é a resposta para os incautos, para aqueles que vão insistir, acho que nem vão, de dizer que eu sou forasteiro, que eu não sou, porque não precisa ser filho de Cabedelo para fazer por Cabedelo, não precisa ser filho da cidade para fazer por ela. Você se transformou num dos principais jornalistas desse estado, um dos principais, dos mais inspiradores jornalistas de João Pessoa, e você não nasceu em João Pessoa, você nasceu em Patos. Você nasceu em Patos. Então, isso é falácia, isso é coisa de quem não quer fazer. E esses que se arvoram desse discurso e elegeram pessoas de lá que nada fizeram pela cidade, ou muito pouco fizeram, e muitos trouxeram o Cabedelo para as páginas policiais. Então, esse discurso acho que não vai permear, não vai pegar, porque nós conseguimos, como cidadão, como homem público e como eleitor, eu sou eleitor em Cabedelo, eu disse lá atrás no começo a você, mas para quem ligou agora, ligou-se a essa entrevista agora, eu sou eleitor em Cabedelo há 20 anos, né, que meu domicílio eleitoral é em Cabedelo. Então, essa história, eu tenho quase certeza que eles não vão entrar com isso. Deputado, sua mensagem para a pessoa de Cabedelo, o eleitor de Cabedelo, o morador de Cabedelo. A cidade de Cabedelo, que eu sou apaixonado por Cabedelo, tem 70 mil habitantes. Sabia? Cabedelo tem 70 mil habitantes e tem 54 mil eleitores. Sua mensagem para o povo de Cabedelo. A minha mensagem é de esperança. A mensagem nesse cenário, nesse clima de natalino, que enseja confraternização, que enseja participação, alegria, contentamento, enseja também responsabilidade, enseja motivação, mas enseja, sobretudo, esse cenário natalino, no meu caso, esperança. Eu quero ser a esperança do povo cabedelense de dias melhores. Eu quero, para além de esperança, eu quero ser o materializador de sonhos, eu quero poder levar para o encerramento da minha vida pública e política a moldura do que a gente deixa no Porto de Cabedelo hoje, de que o Porto vive o seu melhor momento. Eu vou lutar com todo o meu vigor, com todas as minhas energias, com o melhor das minhas vontades, com o mais arrojado sentimento de experiência construída e edificada ao longo da caminhada, para que Cabedelo tenha, sob meu comando, se Deus me permitir, juntamente com o povo cabedelense, a melhor gestão de toda a sua história. Cabedelo passará por uma transformação, tenham certeza aqueles que nos escutam agora, Padre Abinei. Eu estou muito confiante, convicto até, que tudo isso que ocorreu na minha vida, que a derrota lá atrás para a Federal, que ir para o Porto de Cabedelo, que era um terceiro escalão, e digo, como é que eu tenho quase 70 mil votos e vou para um cargo que era cabide de emprego ali, e a gente consegue fazer isso tinha que ter uma explicação, e está muito claro, está muito evidenciado para mim hoje que essa é uma coisa de Deus, que Deus construiu, delineou, traçou esse destino para mim, para que essa passagem de 3 anos no Porto pudesse me levar à condição de disputar a Prefeitura de Cabedelo com chances efetivas de ganhar, somado aos esforços, vontades, desejos desse time graduado de amigos, já citado aqui, e outros que a gente passaria 1 hora e não conseguiria enumerá-los, mas notadamente do povo de Cabedelo. O povo de Cabedelo tem hoje, creio, a confiança mais convicta de que Cabedelo precisa mudar e Cabedelo mudará. Cabedelo tem jeito, Cabedelo terá um prefeito. Obrigado, um abração. Deputado Ricardo Barbosa.